as suas contas em dia e sempre dentro da lei é uma das principais bases para o bem-estar. E o melhor de tudo é a facilidade com que pode garantir essa fase da vida. Explicar e entender em conversa simples e descontraída é o objetivo do Contas a Direito com Madalena Marques. Estamos aqui para ajudar e, portanto, dúvidas que tenham, podem colocar-nos. E Manuel Gomes. O que é que se pode fazer e onde é que podemos cair no erro? Pensamos que estamos a fazer tudo bem e estamos a fazer de forma errada. Na radioava.global. Olá, bem-vindos a todos a mais uma edição do Contas a Direito. Eu sou o Manuel Gomes e comigo em estúdio está a Madalena Marques. Muito boa tarde, Manuel. Boa tarde a todos. Boa tarde, Madalena. Então hoje proponho que falemos de uma coisa que já devia ter acabado há muito tempo, mas também deixar aqui um alerta, será que vai mesmo acabar? Que é aquelas letras pequeninas nos contratos. Que ninguém lê, não é? Ninguém lê e que depois somos surpreendidos com essas cláusulas. É verdade. Essas cláusulas começaram a ganhar terreno por causa daqueles contratos que todos nós celebramos e que temos que celebrar, não é? Os chamados contratos de adesão, como por exemplo os contratos de seguro. Quem é que de nós já leu um contrato de seguro? Eu confesso que não li. Nunca. Nem eu. Nós lemos só as condições Exatamente. particulares, sabemos qual é o prémio que nos vai ser cobrado e não sabemos mais nada. E não é só os do seguro, os contratos de eletricidade, os contratos da água, os sim, contratos claro, tudo e mais alguma claro, coisa. claro. Então esta lei o que pressupõe é que essas letras pequeninas deixam de ser pequeninas. Passa a existir um tamanho obrigatório para as letras e para além disso vai ao ponto de também os contratos têm que ser feitos com um espaçamento mínimo. Claro. Eu não sei se de facto as pessoas vão ler. É bom que estejam... Olha, por exemplo, agora com o facto de... Eu, por exemplo, já só com óculos de ver ao perto, não é? Então eu desistia logo de ler. Mas agora estava, enfim, a fazer uma graça com este tema, mas, na verdade, o que acontece é que as pessoas aderem, como eu dizia, portanto, isto são as cláusulas gerais, enfim, que começaram a se tornar massificadas, não é? Porque, enfim, todos os contratos que nós fazemos assinamos de cruz, basicamente. E eu não sei se o tamanho da letra vai fazer com que as pessoas leiam. Vou dizer isto. Mas, pelo menos, estarão mais despertos, estarão mais atentos, estarão mais sensibilizados. Eu costumo dizer a brincar que os contratos de seguro, quando nós os celebramos, por exemplo, nós pensamos que têm as coberturas todas e mais alguma, aquelas que nós pretendemos, e no dia em que temos o sinistro, vamos ler, ou íamos ler as tais letras miudinhas. E vimos que não. E vimos que não, e que tem uma exceção e mais outra, e por aí fora. Só uma curiosidade, deixava aqui uma curiosidade, que é a seguinte: esta lei, que enfim entrou em vigor agora no dia 27 de agosto, e por isso é que é toda esta celeuma recente. Exatamente. Ela vem alterar uma lei já de 1985, portanto, há muito tempo que existem estas cláusulas. Agora que estávamos a comentar este tema, ocorreu-me uma situação com um contrato eu ia dizer um contrato de adesão, ele é efetivamente um contrato de adesão, um contrato celebrado a propósito do fornecimento de um cartão de saúde, ok? E em que, enfim, toda a gente sabe que tem um prazo quando os contratos são feitos, e agora com estas novas realidades os contratos são celebrados telefonicamente, não é? E toda a gente tem a noção de que tem um prazo para poder desistir e por aí fora. E o que é que acontece? São nesses momentos é que estas benditas cláusulas gerais ganham maior relevo, têm que ser analisadas, e eu, como sou uma acérrima defensora da prevenção e da democracia preventiva, não é? Aconselho a que primeiro leiam, primeiro informem-se, primeiro, não é? E só depois se assine, não é? Exatamente. Mas eu estou desconfiado que esta lei tem uma coisa que eu acho bem, que é aquela parte da determinação que as decisões judiciais que consideraram ilegítimas cláusulas de um determinado contrato passam a ter o efeito vinculativo erga omnes, ou quer dizer, passam a ser proibidas de forma universal, independentemente do... terem sido arguidas ou não. Arguidas ou não. Claro. Por isso, acho que nesse aspecto esta lei
é impecável, porque havia sempre, apesar de já ter sido num caso melhor concreto, que eu, que andas disse, não é? Exatamente. Já tinham sido decididas por um tribunal, mas mesmo assim voltava-se a arguir e a discutir a mesma cláusula. E por isso veio ver que a partir do momento que um tribunal considera uma cláusula ilegal, ela fica ilegal para todos os contratos da mesma espécie, claro. Claro, evidente. Essa é uma questão de extraordinária importância por uma razão muito simples, porque desde logo, não havendo, porque o sistema jurídico não é assim, portanto, as decisões judiciais valem entre as pessoas que estão a intervir. Pronto, dito assim de uma maneira simplista. O que quer dizer que nós até podemos invocar o caso julgado noutro processo, mas o tribunal não está vinculado. O sistema inglês, por exemplo, dá mais relevo à jurisprudência. Em Portugal, não. Quer dizer, até se pode criar uma tendência, até se pode de decisão. Sim, fazer jurisprudência não é obrigatório só para ver. Agora, neste caso, obrigam a fazer jurisprudência. Exatamente. Portanto, um tribunal decide de uma forma e o outro pode decidir de outra forma diametralmente oposta, não é? E, portanto, isto aqui é importante, até porque, note-se, o consumidor é, perante a maior parte dos agentes económicos que recorrem a este tipo de contrato, não é? Com cláusulas gerais, tem uma posição mais frágil, porque nós precisamos de energia elétrica, portanto vamos ter que celebrar o contrato. Nós precisamos do contrato de seguro, vamos ter que celebrar. Claro, temos que fazer isso tudo, não é? Ou seja, se não é com esta seguradora que me cobra mais 50, é com a outra que me cobra menos, mas nós as cláusulas estão lá todas, não é? Nós vamos ter. Normalmente são todas iguais. Normalmente são todas iguais. Exatamente. E nós vamos mesmo ter que celebrar e, portanto, parece-me extremamente importante. Mas, por outro lado, há aqui um problema nesta lei e que já deu aqui alguma celeuma entre as associações de defesa do consumidor e o Estado, que é estes prazos, porque a lei deveria já ter sido regulamentada tanto quanto se pressupõe disso da leitura. Aqui há duas interpretações. A interpretação dos organismos e das associações de defesa do consumidor dizem que a lei já devia ser regulamentada antes da entrada em vigor. Claro, é o que faz sentido. É o que faz sentido, não é? A partir do momento que foi aprovado, o Estado deveria ter 60 dias para regulamentar a lei, dentro dos 90 dias para entrar em vigor. Nota, a lei entra em vigor, mas tu não sabes concretamente como é que a vais aplicar. Exatamente. Não está a fazer sentido nenhum, nem a lei é aplicável. Ou seja, está em vigor, mas não está aplicável. Exatamente, o que acabaste de dizer. Agora, o que aconteceu depois de uma existência da Associação Portuguesa de Defesa do Consumidor, que pôs a questão ao Estado e o Estado diz que, de acordo com a lei, o Governo diz que tem que vai aprovar, agora é que vai regulamentar. E tem 60 dias para regulamentar. Portanto, no final do ano, o processo legislativo estará concluído. Em princípio. Exatamente. E, portanto, mas se eles forem ao ponto, então dizem só a partir daqui agora tem mais 90 dias para entrar em vigor. Por isso, são capazes de estender isto até para o fim do primeiro trimestre de 2022. Bom, essa interpretação, ela vai completamente para além da lei. Pois. Ou seja, já deveria ter sido regulamentada, não foi. A lei está em vigor, mas em stand-by no que diz respeito à sua aplicação efetiva, mas não podem depois somar mais 90 dias, não é? Mas o Ministério da Economia entende que o prazo de regulamentação conta apenas após a entrada em vigor do diploma. Então se ele conta apenas após a entrada do diploma... Então porquê é que entrou em vigor? Já temos 2 meses. Em vez de serem 90 dias para entrar em vigor, já passou a 150 dias. Pois, mas de qualquer maneira tenho a firme convicção de que os consumidores agora vão estar muitíssimo mais atentos, pelo menos para verem se as letras obedecem ao tamanho. Exatamente. Se as vão ler, eu não quero ser, enfim, velho do Restelo, mas eu continuo a achar que ninguém vai ler nada. Mas enfim, espero que não seja assim. Manuel, olha... Só para alertarmos, vamos dizer o tamanho. Sim, tamanho 11. É o 11. O 11 por acaso é o tamanho que eu uso. É o tamanho 11. E 2,5 milímetros e o espaçamento em linhas não pode ser inferior a 1,15. Muito bem. Boas intenções. Parece que já chegámos ao fim, não é? É verdade, Manuel, já chegámos ao fim do nosso programa de hoje. Então relembra-nos onde é que Ora bem, nós estamos em todas as plataformas digitais.
Podem, obviamente, através do Facebook, do LinkedIn, do Instagram, podem encontrar-nos e podem também interagir connosco. Podem, inclusive, propor-nos temas que nós abordaremos com muito gosto, porque a nossa intenção é trazer temas muito práticos e que sejam úteis. Exatamente. Então, até para a semana. Até para a semana. Até para a semana, Madalena.